Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Pegar uma água. Se hidrate, é importante. O tema de hoje pede por isso. Clama por isso. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Meu Exótico. E, como o André já deu um spoiler irônico no início desse episódio, foi ir buscar minha água, ele deu play, não vou pegar minha água, vou beber água do aquário aqui do meu lado. Vamos falar de gradiente de umidade. E por que é tão importante quanto o térmico, né? A galera pira muito no térmico, né, André? Tudo bem falar nisso, né? Começando assim, pessoal. Inclusive, assim, só uma pergunta breve. Tá vazando o áudio do meu aquecedor aqui ou não? Não. Que temos Tá bom, gradiente de áudio, André. Porque, assim, nós estamos numa fase do ano, né, que as temperaturas estão caindo e tem tudo a ver com o episódio de hoje, inclusive, né? Porque a gente acha que inverno, temperatura, e a gente ignora, muitas vezes, a umidade dos bichos, né? Então, a ideia é falar exatamente como é que esses dois fatores físicos do ambiente andam juntos, um influencia o outro, e nós temos que pensar nos dois o tempo todo, né? Perfeito. E no inverno, eu acho que isso redobra, né? Nossa atenção com relação a isso. Eu não sei você, mas eu tenho uma percepção, assim, bem subjetiva, que às vezes, com o inverno, parece que tudo é mais úmido. E talvez seja. Como é que é? No inverno, aí, por exemplo, você fala muito, tipo, no inverno as coisas mofam e tudo mais. A gente tem uma percepção, às vezes, que no inverno tudo fica mais úmido. Mas aqui fica. Aí fica, mas não é em todos os lugares que fica. Não é em todos os lugares, pelo contrário. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente... que talvez reforce essa coisa de a gente não ter esse cuidado todo com o gradiente de umidade ou com umidade no inverno, a gente achar que nisso, né? Mas é uma preocupação que deve ter aí o ano inteiro. Eu estou aqui no meu Maxbox, estou abrindo aqui. Hoje nós estamos com 60% de umidade. Esse sensor ele está na parte externa, ali, né? Tá tipo fora do quarto, que o aquecedor está ligado, ou seja, é uma quantidade considerável. Mas se a gente for aqui, deixa eu pegar a umidade no mês, a gente teve um dia com umidade bem baixa. Não sei se o pessoal vai conseguir ver, deu um pico de umidade bem baixo, mas a gente está mantendo a umidade ali 70%, chegou a fazer 78% aqui no dia 29, 28 desse mês. Então, aqui, por exemplo, a previsão é 3 dias de chuva, direto. Hoje, amanhã e depois, direto, chovendo meio que o dia inteiro, a umidade sobe bastante. Mas vocês viram que não está tão alto, está 70%. Por quê? Porque o aquecedor está torando aqui para segurar a temperatura. E legal você ter mostrado, né, na prática esse pico. Hoje eu acordei e aí tinha 2 alertas para hoje e amanhã para picos severos de queda de umidade, de temperatura, por exemplo, por volta de meio-dia. É mesmo? Que a gente sempre fala quando a gente sai de dia, volta no final do dia e não percebe. Aqui tinha um alerta geral do tipo, olha, deve ter um pico de frio extremo por volta de meio-dia, que a gente espera que seja o sol bombando de meio-dia, mais calor de todos. Então, e é legal a gente falar de umidade, quando a gente está falando de bem-estar, de fisiologia do bicho, né, de que ele precisa ali para trocar de pele, para se hidratar. Enfim, tem uma série de questões envolvidas. Na saúde é uma coisa que pega muito, André, a questão de não ter umidade. Não ter umidade seria automaticamente desidratação ou não? Então, acho que primeiro, Fernando, para a gente começar a falar desse tema, sabe uma coisa que eu percebo muito que a galera não entende? É o que é umidade, né? Quando a gente fala umidade, a gente está falando de umidade relativa do ar. É a quantidade de água que está dispersa no meio do ambiente, né? Então, isso é umidade. Ou seja, quando tem 70% ali, a gente pode entender que as moléculas de ar que estão circulando, 70% delas são água? Seria isso? Não. A molécula de ar é molécula de ar, a molécula de água é molécula de água, né? Eu não sei exatamente o que vão até pesquisar aqui, umidade 70% significa que o ar contém 70% da quantidade máxima de vapor de água que ele pode ter naquela temperatura. Ou seja, o potencial máximo da quantidade de água, que não é 100%, porque se for 100% você está debaixo d'água, né, no caso. Perfeito. A quantidade máxima, 70% daquela quantidade foi
acumulada, né? Inclusive faz sentido, né? Porque você lembra como é que fazia a umidade, calculava a umidade antes? Que não era digital? Não sei se você chegou a ver isso. Como é que Vou até abrir calculava a uma foto aqui. umidade antes? Acho que não. Usava 2 termômetros, né? Termômetro de úmido e o seco, né? Esqueci o nome agora. Vou achar a foto aqui agora. Eu só lembro dos termômetros de mercúrio. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou compartilhar a tela. Share screen. Ver se vai aparecer aí para você, Fernando Mendes. Mas isso aqui, ó. Ah, nossa, eu não lembro. Eu sou muito jovem, né? Eu só lembro da esquerda. Muito jovem. Mas é um termômetro que um lado ele tinha o bulbo seco e do outro lado ele ficava um bulbo úmido. Então tinha água aqui nesse potinho, ele absorvia a água molhava ele aqui e dava uma diferença de temperatura. E isso eles usavam para calcular a umidade, que é a diferença da temperatura úmida com a temperatura quente, né? Então faz todo sentido. Então, o que o pessoal precisa entender? Que não é porque tem um pote de água que tá úmido, não é porque tem... Assim, é muito diferente ter água e estar úmido o ambiente. Você pode ter um ambiente extremamente seco e um pote de água imenso. Não quer dizer que aquilo está com a umidade do ar diferente. E aí tem os dois fatores. Quando você pergunta assim, se a umidade está baixa e está desidratado, sim, o ar está desidratado, mas não necessariamente o animal está desidratado. Então, umidade relativa baixa é um ar desidratado, mas o animal pode estar hidratado. Se tiver outras estratégias para se hidratar. Então, são coisas diferentes, né? Perfeito. E aí, assim como o animal escolhe no gradiente térmico, né, a faixa de temperatura ideal para ele, é o que você falou, ele pode, se ele estiver hidratado e o ar está muito seco, você está achando que, por que ele não está indo para a água, coisa do tipo, mas porque ele também faz essa não é termo, né, como é que seria uma termorregulação, no caso de Uma umidade? hidrorregulação. Não, Uma eu não entendi hidrorregulação? muito bem. Me explica de novo o que você quis dizer, eu não entendi muito bem. Não Vamos sei se eu lá. entendi muito bem. Quando eu tenho um gradiente de temperatura, eu tenho um lado mais quente do terrário e um lado mais frio do terrário, né? E aí, justamente para dar opção para o animal, ele pode ir para um lado e para o outro. Quando a gente fala de ter um gradiente de umidade, é a mesma coisa que você acabou de falar, do tipo, olha, o ar pode estar desidratado, pode estar um ambiente muito seco e um potão de água de todo tamanho ali dentro. Você ter o gradiente de temperatura, obviamente a gente não quer o ar desidratado, a gente quer um ambiente mais climatizado possível. Mas se eu tenho um lugar mais seco no terrário e um pote de água no extremo mais úmido, vamos dizer assim, o animal também ele tem essa inteligência, esse instinto de, no momento que ele quer se hidratar mais e o ar não está suficiente, ele ir lá e submergir na água, entende? Com certeza. Eu acho assim como ele precisa também de um ambiente mais seco para algum momento quando ele quer se secar. Ele não tem bicho que não quer ficar molhado o tempo inteiro, úmido o tempo inteiro, né? Perfeito. E ele tem muito isso, né? A gente percebe assim, rolou um negócio muito engraçado ontem. Até postei foto no meu Insta. Foi ontem, né? Hoje está na segunda, foi no domingo. Mas a minha de boa estava 5 meses sem comer. Então eu sempre oferecia, eu não fiquei insistindo. Eu oferecia, eu deixava dentro do pote ali, ela tentava comer e não. Foi o quê? Na quarta passada, ou seja, uns 6 dias atrás, eu tirei o pote de água, tirei a água, coloquei o ratinho dentro do pote de água, que é um comedouro de cerâmica, deixei o ratinho lá dentro para ver se ela comia durante a noite. Sem água, seco. Só tirei para deixar ali como comedouro mesmo, porque eu não queria colocar outro comedouro, enfim. E aí, porque ele é de cerâmica, então ele pega a temperatura, então queria deixar por isso. Aí ele foi lá, entrou, comeu. Pô, eu fiquei felizão, cara, o tempo que eu não comia, né? Comeu, que bom e tal. E eu não me toquei de botar água. De novo. E beleza. Deu ontem, domingo, eu tô aqui no escritório, de boa, ela fica aqui embaixo. Eu olho ela dentro do pote. Eu, mano, o que ela tá dentro desse pote? Que pote é esse? Eu, caralho, mano, é um pote de água, velho. Botei água. Na hora, cara, ela ficou dentro d'água, começou a beber água, se hidratar, ou seja, ela estava buscando água. E não é porque é um animal desértico que ela não curte água. Então, assim, eles têm muito essa percepção de buscar umidade, fugir da umidade, e não só no ambiente, né, essa umidade relativa do ar, mas a umidade de modo geral, se hidratar, beber água,
mas também a umidade ambiental. A gente percebe isso. E uma coisa muito interessante, Fernanda, é que se a gente for pegar na evolução, o réptil, ele evoluiu para não desidratar. O que é a grande questão do anfíbio para o réptil? O réptil conseguiu dominar o ambiente terrestre por 3 principais características. Uma delas é a presença de escamas impermeáveis para ele não perder tanta coisa para o ambiente. Então, o réptil é extremamente resistente à desidratação, tanto do ponto de vista da escama, do ponto de vista renal, que aí começa a ser um pouco mais específico, né? Acho que não cabe aqui no podcast, mas de fisiologia renal, tanto do ponto de vista da reprodução com os ovos amnióticos. Então, assim, várias adaptações evolutivas foram exatamente para ele não depender da água. Mas ele depende. Todo animal depende de água. E aí tem uma coisa interessante, que não tem muito a ver com a umidade do ar, mas tem a ver com a hidratação do bicho. Você tem noção quanto que um cachorro bebe de água por dia, Fernando? Eu faço essa pergunta para meus alunos direto. Menor noção. Mais ou menos. Uma vez do peso dele, sei lá. Não, mas quanto de volume que bebe um cachorro? Qual o tamanho do cachorro? Boa, já matou a primeira pergunta. Por que os alunos falam assim, 2 litros? Aí eu falo, porra, de 3 quilos vai beber 2 litros de água. Então, primeira coisa, depende do peso. Perfeito. Então, vamos padronizar para 1 quilo. Cada 1 quilo de cachorro bebe quantos ml de água? Caramba, cachorro. Porra, tem muito tempo que não tem cachorro. E eu criava sempre solto. Então, não sei nem quantas vezes o bicho mija. Eu ia fazer esse cálculo de acordo com a quantidade de mijo. Mas acredito, sei lá, 40% disso. 40%? Tipo, 1 quilo bebe 400 ml de água todo dia? Ao longo do dia, o bicho tá andando para lá e para cá, correndo. 400 ml, Fernando, 400 ml muita mais. coisa. Quanto você pesa? Eu peso 87. Então, vamos lá. 87 vezes 0,4. Você teria que beber 35 litros de água por dia. Você bebe 35 litros de água? Tô bem. Meu copo Stanley não suporta todo esse volume. Então, assim, a conta hoje para um cachorro em manutenção, o que é o cachorro em manutenção? É o cachorro de boa, não faz nem muito exercício, nem pouco exercício, não tem nenhuma doença, normal. Ele bebe 60 ml por quilo por dia. Então, 60 ml a cada quilo por dia. Então, um cachorro de 10 quilos bebe 600 ml, meio litro de água ali por dia. Beleza. Quanto que uma cobra de 1 quilo bebe mais ou menos de água por dia? Ixi, deve ser muito menos. Porque ela retém muito menos, ela vai mijar muito menos. Exatamente. Então, de 60, você diria quanto? 0,5 ml por quilo. De 60 para 0,5, não, aí você forçou também. Aí você forçou, amigo. Sei lá, 60. É porque você está pensando no dia, né? Mas tem que pensar no bicho de modo geral, né? A média, assim. Então, um réptil de modo geral, 20 ml quilo dia. Ou seja, 1/3 do cachorro. Ok? E lembrando que um réptil de 10 quilos é extremamente raro, né? Você não tem muito réptil que chega a 10 quilos. Então, você pegar, tipo, um gecko de 100 ml, ele vai tomar por dia aí 2 ml. De 100 ml, 100 gramas. Ele vai tomar aí 2 ml por dia. Não quer dizer que ele vai tomar todo dia 2 ml. Não, e tem bicho que nem toma todo dia. Exato, mas assim, a média é 2 ml. E você também pensando no ponto de vista clínico, né? Tipo, se o animal estiver internado, eu vou buscar isso. Mas ele vai beber 20 ml, ou seja, bem menos água. Então, o animal ele tem essa demanda hídrica menor, mas ele ainda demanda de hidratação. Perfeito. Todo animal desidratado é um animal morto. Isso é um fato. Se você desidrata mais do que 10% do que você tem de água, a chance de você morrer é real já. Existe uma chance real de você morrer. Então, é muito importante todo animal estar hidratado. E isso é a hidratação que o bicho bebe. Mas o ambiente tem outros efeitos. Tem efeitos mais... Como é que eu posso dizer? Mais brandos, que vão aparecer problemas a longo prazo. Não vai ser uma coisa muito imediata, digamos assim. Então, o ambiente também é importante nessa saúde do animal, para manter ele hidratado e manter principalmente a parte externa do corpo dele saudável, porque é o que está em contato diretamente com o ar ali, né? Então, isso é muito importante para ele. Perfeito. E não menos importante, que esquecemos de falar no início deste episódio, Não, mas eu já vou chegar aí, Fernando.
Um gecko, ele não bebe 2 ml de água? Você falou que não bebe, né? Não sei. Pode beber, Vamos pode pegar não um beber. Crested. Vamos pegar um Crested. Tudo bem? Okay. Você vê ele bebendo esse tanto de água por dia? Não, porque não fica madrugada, noturno, né? Não fica Mas o madrugada. pote de água dele diminui? Cara, eu não reparo, eu vou repondo. Então, de onde que vem? E eu, além do pote pequeno, eu deixo potes grandes de água também para os. Tá, de onde é que você acha que vem essa água dele? Não é só da água. Ah, não. Não é só, vem do ar também. Não, que do ar? Do ambiente, Não, isso é mínimo, isso é miséria. Da comida, da alimentação. Da comida. Então, quando você faz a sua papinha da Komodo de frutas do Crafted, ali tem pelo menos metade de água, até mais. Hoje eu tenho colocado 2 ou 3 vezes água. Não só a papinha, né? Quando você vai fazer o grub também da o grub. O alimento, você coloca 2 vezes de água para uma. Você também está ajudando a hidratar o bicho. Né? Então, se você coloca, por exemplo, 2 quantidades de água, uma quantidade de alimento, você pensa que você está hidratando esse animal pra caramba. Inclusive, os produtos da Komodo, além de comodidade no dia a dia, pode nos trazer comodidade nesse sentido também. Então, por exemplo, o meu Pogona, que está tomando agora a medicação líquida, o que eu faço? Ponho junto com o grub. Então, já ponho a água, a medicação, faço a bolotinha ali. O diferencial da Komodo, que pouca pessoa sabe, você não precisa esquentar água, você não precisa de um evento, você consegue fazer rapidinho com a água em temperatura ambiente. Em 1 minuto está pronto. 1 minuto. Você falou é bem importante. Eu também usei com os jabutis aqui a medicação diluída na farinha, no Komodo alimento, né? E, tipo, porra, é muito fácil também para o bicho pegar. Então, e aí você faz aquela bolinha, já põe a medicação junto. Cara, tô com dificuldade para medicar minha tigre d'água. Você pega o grub, coloca ali a medicação líquida junto. A tigre d'água é um bicho difícil, né? De abrir a boca, de enfiar ali, o pessoal sofre. Você coloca ali, vai ser um reforço positivo, o animal vai gostar, um alimento super palatável. Então, não só comodidade no dia a dia. Pega um animal que está com problema renal, que você precisa hidratar ele muito. É difícil às vezes, não é fácil. Você fazer um grub um pouco mais diluído, um pouco mais de água, é uma estratégia também para você oferecer para ele esse suporte ali, né? Então, é uma comodidade completa, né, Fernando? Nos momentos bons e nos momentos ruins da nossa vida, né? Exato. Não, e eu digo mais, assim, eu uso até, por exemplo, a ração de iguana deles e tudo mais, de jabuti, às vezes, para dar para os pequenos. Cara, eu deixo um pouquinho de molho na água. A ração fica mais molinha, mais macia. Então, você consegue... né? Igual de jabuti, funciona super bem. Não é insetívoro, né? Que eu não vou usar a farinha de inseto. Eu pego, às vezes, faço um mixinho ali das rações, assim, na água também, que ela fica molinha, ela absorve bem e vai super bem também. Beleza? Bora começar a falar, então, dos BOs que a falta de umidade traz pra gente, a relação aí dela com a biologia dos bichos mesmo, né? Esses impactos que tem. Vamos. O que você quer trazer para nós? Cara, eu acho que, pelo menos de réptil, eu acho que, para mim, primeira coisa que vem na minha cabeça quando você fala de desidratação, um ambiente muito seco e tal, é problema na troca de pele, cara. Retenção de pele. Dizer que dizem. Principalmente serpente e lagarto ali, né? Não sei nem se tem outros tipos de répteis que faria alguma troca disso. Tem os quelônios, mas, cara, sinceramente, eu nunca vi uma plaquinha da casca do meu jabuti solta por aí. Nunca vai ver, né, meu caro? Porque ele não faz, né, Mano, não solta umas plaquinhas ali, as coisas? Jabuti não. Jabuti, não, mas quelônio em si. As tartarugas soltam fio d'água. Sim, mas o jabuti não. O crescimento é endocondral, que a gente fala, né? Então ele tem as placas de crescimento e vai crescer, não é? Aí o pessoal até fala de ver a idade pelas linhas ali, né? Mas é mentira. Mas aí eu acho que, de troca de pele, eu acho que tem um que é muito específico que a gente já vem com ele na cabeça quando pega, que é o leopardo gecko. Você tem que ter uma toca úmida para ele. Então, eu acho que de todos os répteis, aquele que a gente tem como mandatório, talvez sempre oferecer uma toca úmida, é o leopardo gecko, que come a pele e tal, não sei o quê. E você não acha que isso deveria ser para todo mundo? Não, nossa, eu ia falar isso agora, mas pera, deixa eu fazer uma primeiro. Por que o leopardo gecko é tão
tão famoso isso? Já pensou nisso? Eu tava pensando nisso outro dia. O que ele come? A pele dele? Não, o Crested come, o Gárgula come, a gente não fala disso. A gente não fala que eles comem também. Então, acho que ele é mais popular, talvez não, a gente fale mais do... Não do... acho. Eu tenho uma teoria, né? Qual que é o do ambiente ideal do leopardo? Normal. Semiárido. Semiárido, extremamente seco. Só que para trocar de pele, ele precisa de muita umidade. Ao contrário do Crested e do Gárgula, que já estão no ambiente úmido. Então, a dualidade do gecko, do leopardo gecko, eu acho que traz essa reflexão para nós. Porque é um bicho que não quer umidade, mas ele precisa de umidade. E ilustra muito bem o que você falou no início do episódio. Como que ele tem essa seletividade, ele sabe a hora que ele quer, a hora que ele não quer, porque incrível, né? ele aproveita muito esse microambiente de umidade. E aí você fez minha pergunta que eu ia falar. Eu acho que a gente menospreza os outros. A minha Sandy boa tem toca úmida. Ela usa? Ela usa. Eu uso bem bastante. Pouco, então, eu ia voltar nesse ponto, eu esqueci de voltar nesse ponto. Que você falou da sua Sandy boa. A gente foi falar da Komodo ali e voltar esperando você terminar a linha de raciocínio lá. Além deles usarem, você vê que eles entendem a localidade daquele recurso dentro do terrário. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes aqui, correria, não sei o que, você bate o olho, você vê um bicho dentro do pote d'água, você fala, eita porra, tem que botar água, tá seco. Sim. Então, parece que eles, como se eles pedissem água quando tá seco. Ele fica ali dentro, não é que tipo, vim aqui, opa, não tem água, eu volto depois. Não, eles entram ali dentro e ficam ali assim, é aqui que tem água, a água vai chegar. Tenho fé. Eu não sei o que passa na cabeça dele, mas sim. Porque eu acho que aí, quando a gente fala da questão da toca úmida, até bichos arborícolas, então vamos lá, minha Corallus tem toca úmida e ela desce para usar, que é um outro bicho que eu coloquei até na lista do roteiro para a gente falar que precisa de mais umidade. A maculote desce para usar, a caninana usa. Cara, a maioria dos que eu coloco toca úmida, eles vão usar. Eu acho que é um nível de complexidade ambiental que só tem a agregar. É um nível assim que, por que não? Sabe? Por que não ter? E o que eu faço aqui, ó, só para ilustrar? Não sei se já ouviu falar dessa marca aqui. Porra, muito boa! Eu uso. Não sei se já ouviu falar. 7. Vou até deixar passando aqui embaixo, mas eu uso uma toquinha dessa da Reptimania, cara, que eu jogo no meio da areia, da Sandy boa, deixo enterrada no meio da areia e coloco fibra de coco, deixo algum substrato aí que a gente vai falar disso, né? E deixo úmida. Então, o que acontece? Ela vem meio que fugindo na areia, que é extremamente seca e tal, e aí a areia fica bem no nível da entradinha ali. E aí ela vai e entra. E eu ainda uso a tampa dela aqui, a parte de cima, de comedouro normalmente, porque fica no nível da areia. Boa. Então eu uso essa toquinha e aí quando eu preciso limpar qualquer coisa, eu só tiro a tampa, afasto a areia. Se quer um pouquinho de areia ali dentro também, não tem problema. Eu afasto tudo ali, limpo, não preciso nem tirar a toca, né? Eu só limpo ela é de resina, ela é bem lisinha, então ela é fácil de limpar. Se você quiser até passar uma buchinha, uma escova de dente, alguma coisa, você consegue limpar, depois você seca com papel toalha. E aí você tira e faz essa toca meio que enterrada, assim. Fica muito legal, cara. E o bicho gosta demais, demais. Perfeito, perfeito. Cara, e eu acho que assim, tanto ela... Tende até, vou te falar que é um bicho que eu nunca tive problema de dizer que diz. Por mais que eu ache, às vezes, um pouquinho de pele retalhada, retida, eu acho que eu nunca peguei. Eu acho que é muito mais o retalhado de ela se esfregando nos lugares ali, tem bastante coisinha pontiaguda. Agora, Corallus, tanto Batese, tanto Ortu, né, que são as que a gente tem hoje no mercado, cara, a umidade precisa ser muito grande. São os bichos para reter pele, assim, principalmente na região de cabeça e tudo mais. A pele dela é diferente, né? As escamas são mais meio de bolinha, sei lá. Então, acho que retém mais. Acho que é importante. E, cara, eu acho que de lagarto também, eu acho que Teiu. Que é um bicho que a gente não dá nada e tudo mais, mas é um bicho que, mano, se você puder dar um recinto para ele se enterrar, o bicho vai se enterrar muito, que adora que vai isso. Aproveitar, pega né? muita umidade disso. Exato. E tomar cuidado com a cauda, que é onde a cauda fica mais gordinha, né? Ali. E, às vezes, o engrossamento da cauda dele para acumular gordura, não sei se não acompanha o ritmo da pele, então dá aquelas... Como é que fala quando a gente vai gangrenar? Quando aperta, né? Não, aí
vira gangrena, mas é uma... Meu Deus, fugiu agora. Daqui a pouco aperto, né? Dá uma apertada ali, ele faz uma estrangula, mas tem compressão, outro nome, enfim. estrangula, exato. Mas é como se fosse um estrangulamento da pele com o rabo. Garrote, faz um garrote. Então, toma muito cuidado com isso. Então, observe bem as caudas dos teius. Se você vê uma ondinha ali, vem o rabo certinho, dá uma baixadinha e sobe, cara, provavelmente você tem uma pele encroada ali dentro. Então, pode usar... Cara, tanto se você precisar de um regencial, não sei que você vai precisar de um veterinário, né? Precisa de receita para comprar. Mas o que eu uso em casa, que é muito bom para quando você tem um problema de equidise, não, e aí eu não estou falando de serpente, né? De teiu, principalmente, cara, eu coloco ele na caixa, dou um banho de óleo mineral nele, sabe? Os óleos de coco verde mesmo que você compra. Eu, como veterinário, não recomendo. Por quê? Vai dar merda. Você quer... Cara, porque depende da quantidade, depende do óleo mineral que você usa. Mas a chance é mínima. A chance é mínima. Passo na mão e passo no corpo dele todo. Só isso. Melhor coisa para hidratar: água. Mas eu acho que uma hidratação, cara, a pele fica brilhando, sai o bicho. Não, tudo bem. Mas, alta a pele toda, muito eficiente. Mas você tem uma contraindicação do óleo mineral? Tem, pela chance de intoxicação, a chance de merda. Eu nunca prescreveria isso. Mas então, é tóxico? Em excesso, sim, pode ser. Mas o bicho não ingere isso. Não, a princípio não, né? Mas você fala um negócio desse aqui, você não tem noção do potencial das pessoas. Você não tem noção. Então, assim... E chama a caixa de óleo e mergulhar. Não duvido. Aí fulano falou que camomila é bom. Aí mistura camomila com óleo, daqui a pouco mistura as coisas. Cara, a melhor coisa para hidratar é água. A minha Cisi estava em dizer que... Mas no caso ali, não é muito de hidratar ali, no caso. O óleo, ele não vem para hidratar. O óleo ele é usado para remover uma pele encroada. Uma pele muito seca. Então, ele dá ali e ele vai acabar soltando. Hidratando. Exato. É para hidratar. Mas assim, água, cara, para mim, igual a Cisi entrou em dizer que diz esses dias aí, água morna, 36 graus, numa caixa organizadora, com uma toalhinha de rosto bem quentinha, bem bumbum de neném assim, coloca ela ali dentro, deixa ela 10 minutinhos para não dar tempo da água esfriar também, deixa ela ali tranquila. Faz isso 2 vezes por dia, quase qualquer troca de pele vai sair. O que é o problema? A galera quer exatamente isso, quer passar óleo mineral uma vez e resolver uma vez. Mas se você passar água por 3, 4 vezes, vai ser tão eficiente quanto o óleo mineral, às vezes, uma vez. Só que dá mais trabalho, e a galera não quer ter trabalho, né? Inclusive, vai ser um quadro novo aí no nosso Instagram, muito em breve sobre isso. Não sei se não dá menos trabalho, é mais sobre ser mais eficiente, talvez, entendeu? É menos sobre, pelo menos no meu caso, não é porque, nossa, vai me dar trabalho botar um bicho na caixa, porra. Não, mas o TEIU dá muito mais trabalho. Vai ter que botar 2 vezes por dia durante 3, 4 dias. O TEIU dá muito mais trabalho, só retirar o bicho de 1,5 metro. Mas aí você pensa assim, o TEIU, por exemplo, o que é o ponto ali, na minha opinião? Entra na mesma linha do jabuti. A gente hidrata o bicho errado. Ele é um bicho que ele gosta de se enterrar, de se enfiar, e assim, o melhor jeito de hidratar esses animais é ele ter, por exemplo, uma caixa de barro mesmo, uma caixa de, sei lá, um pinicozinho de barro que o bicho se enterra. Meu jabuti aqui no quintal, cara, já tem os lugares que não cresce grama, que ele se enfia até metade do corpo no meio do barro e fica ali. É isso que eles gostam. Eu botei meu filhote agora terra para todo mundo também, é maravilhoso. E o TEIU é muito disso, ele vai se enterrar no meio das folhas, ele vai se enterrar no meio do substrato, na natureza ali, e ficar na umidade. Ele vai pegar essa umidade ali, vai ficar hidratando o corpo dele de maneira crônica. E aí, inclusive, você deletou aqui do roteiro que eu tinha colocado, o que eu da Batese. Não tem nada, não. É em outro ponto. Tá lá embaixo. Olha, é assim, as acusações de julgamento sem embasamento. Mas é um negócio que eu vejo muito, que estava ali embaixo, mas eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção nesse momento, que a gente está falando dos tipos de hidratação, né? De gradiente de umidade. A gente falou de toca úmida, acabou de falar de substrato bem úmido para o jabuti, para o TEIU. E o que eu estou vendo agora, que a gente está tendo mais Batese no mercado, é como que o povo entende errado a hidratação. Então, por exemplo, quanto que o pessoal manda a gente se hidratar por dia? Quanto de água? Humano? Sei lá, 2 litros?
A média para um adulto, 2 litros, né? A gente tem o cálculo por peso também, mas a média é 2 litros. Adianta você acordar de manhã e tomar 2 litros de água e não beber água o resto do dia? Não sei. Não. Você vai fazer uma pressão hidrostática imensa no seu corpo, essa pressão hidrostática vai acionar o seu rim vai filtrar essa água, você vai mijar tudo e você vai ficar desidratado no fim do dia. Você não pode beber água de uma vez só. E o que eu tenho visto muito com a galera com batese? Achar que a batese é de muita umidade. Aí chega de manhã, dá uma borrifadona. Aí chega de tarde, dá outra borrifadona. Mas o bicho ficou de 8 da manhã até as 5 da tarde seco, tá ligado? Sim. E aí a gente está tendo esses picos de umidade, que não é o que a batese precisa. Talvez para o Leopard Gecko, beleza, ele quer um pico durante a troca de pele, mas não é o que a batese precisa. A batese precisa de meio que constante. Por isso que a galera que usa Fogger, a galera que usa aspersor, que automatiza isso, acaba tendo um sucesso muito maior no manejo dos bichos. Porque não adianta você oferecer, vou pegar meu jabuti e vou dar banho no jabuti. Ele não vai desenvolver piramidismo. Se você der banho uma vez por dia nele e manter ele o dia inteiro no seco, vai dar merda igual. Porque não é um bicho que precisa ter um pico de hidratação. É a mesma coisa, você beber 2 litros de água de manhã e ficar o dia inteiro sem beber água. Você vai desidratar. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? A estratégia e não só a forma de oferecer, mas a frequência dessa umidade também. Acho que isso é muito, muito relevante. Por cada espécie, né? E aí, isso é uma coisa também, não só a umidade, mas a gente vai falar, acho que um pouquinho mais para frente, no próximo tópico mas o recinto, né? Porque não adianta nada também você borrifar muito, não sei o quê, ou borrifar pouco, e ter um recinto extremamente ventilado, que é o mais comum para bateses, por exemplo, já que a gente estava falando de batese, né? Então, por isso a importância de você ter terrário plantado para batese. São várias coisas, igual... E essa é até uma das minhas respostas quando você falou do Crested Gecko, porque eu queria o terrário dele, tem jiboia plantada. E a jiboia, não sei se você já reparou, ela forma umas gotinhas no final da folha, às vezes. Você já viu isso? Sim, Então, isso é legal também, porque isso também pode ser uma fonte para ele se... Não só, né? Ali tá, eu não sei o nome desse processo que a planta faz ali de jogar essa água para fora de novo, mas ele também pode utilizar para tomar aquela água, já que ele fica com a limpinha dele para todo lado, e eu acho que isso ajuda bastante. O meu Crested e o meu Gárgula não tem pote de água. Eles não têm pote de água. E depois que eu coloquei planta, estou conseguindo manter as plantas vivas, porque tem esse ponto também. Cara, tem dia que eu borrifo de manhã e de tarde tem gotícula nas plantas ainda. Inclusive, eu estou tendo que lidar com fungo, porque eu fiz uma loucura, tem uns 3, 4 meses, eu botei terra de substrato. Botei terra, tipo de vaso, de planta, entendeu? E botei as plantas plantadas na terra mesmo, assim, ao invés de usar substrato. Mas você fez as camadas e tal. Fiz. Mas isso por quê? Pro Crested e pro Gárgula? Sim. Eu fiz as bolinhas. Sim, argila expandida, manta, pedi, terra e coloquei as plantas em cima. Coloquei uma grama preta, coloquei umas plantas, elas estão indo super bem, esqueci o nome agora, mas aquelas coloridinhas estão indo super bem, só que a umidade está ficando alta pra caramba. E aí, embaixo das plantas, às vezes está dando uns funguinhos, e eu tô tendo que ventilar, né? Dar uma ajeitada, tô tendo que ventilar, então talvez eu tenha que colocar uma ventilação forçada em cima, então assim, não sei ainda, tô adaptando, mas eu percebi que só de colocar as plantas, tinha planta artificial, mas só de colocar as naturais, cara, a umidade é outra. E é isso que você falou, o bicho ele bebe a água da planta, ele bebe a água do vidro, e assim, hoje, por exemplo, de manhã, estava bem frio e estava muito úmido, eu abri a porta e deixei aberta, 1h de manhã, a porta dos terrários para aumentar a ventilação ali, que eu estava aqui junto, né? Eu estava trabalhando aqui, eles estavam ali, e eu deixei aberto, então assim... Podia estar olhando assim, aberto, capaz dele fugir. Ó, o Gecko aqui na tela do computador. Você quer adestrado, porra, me respeita. Entendi. Então, pular essa parte aqui que você falou e vamos para baixo. Vamos continuar nessa linha aí de como criar um ambiente, porque a gente falou de toca úmida, falou de substrato, a gente falou dos sistemas manuais ali que a gente tem hoje, né? Ou nebulização, você chegou a citar ali, que eu acho que é uma boa hoje, principalmente dependendo da espécie, né? Eu acho que você falou, se eu tenho, por exemplo, uma toca úmida, ela vai evaporar bem menos, porque ela está ali dentro de uma toca, está no chão, tem uma ventilação mais controlada, ela vai durar o dia todo,
né? Não quer dizer que do tipo, nossa, borrifei de manhã na toca 1 e da tarde já está seca. Não é essa velocidade toda. Mas a gente tem algumas espécies, como a Corallus, quando ela trouxe, eu acho que muito bem ali, que ela vai precisar de não só da umidade, eu acho, que traz a água, mas no spray, na chuvinha, no FEG que dá nebulização e tal, eu vejo que isso desperta outros comportamentos nela que é da espécie. Um exemplo, choveu, é hora de cagar. Raramente você vai ver sua batese cagando sem uma chuva. E aí você pode trazer outros... então você pode ter outros problemas. A minha começou a cagar no terrário há pouco tempo, porque eu uso só o FEG, eu não tenho chuvinha no terrário da batese ainda. Então, por exemplo, eu tinha que levar ela no banheiro, ligar o chuveiro, e era assim, segundos. Caiu água sobre ela, ela espichava o rabo e cagava. Então, o Zerba, por exemplo, usa a chuvinha na dele desde pequeno. Choveu, cagou. Mas ela chove várias vezes. Isso é legal que você falou, né? E dos picos. Como é que é a dele lá? Ela não chove tipo de manhã ou de tarde, não. Ela chove ao longo do dia, várias vezes, em tempos aleatórios, em horários aleatórios. Com o próprio Xbox, você consegue configurar isso. Então, você consegue fazer assim, ó, chuva de 2 da tarde às 4 da tarde por 10 minutos em um horário aleatório. E aí, cada dia, ela vai chover num horário aleatório por 10 minutos. Então, você cria esse ambiente mais enriquecido ali, né? Então, isso é muito legal. Não, eu acho fantástico, cara. Você pode direcionar, inclusive, aonde vai chover dentro do seu terrário, para, por exemplo, eu vou deixar aquela parte de baixo, dali onde eu sei que a chuva está indo mais por cima, para transpassar os galhos, eu vou deixar um substrato que retém mais umidade, como um esfag, uma mistura mais não sei o quê. Então, você mantém aquele foco daquela área do seu terrário mais úmido. E aí, como é que eu mantenho a outra área mais seca, por exemplo, como você falou, né? Tipo, posso ter fungo e tudo mais. Entra outros substratos, né? Que eu acho que pode ter... Acho que é você que usa, que eu não sei, que fica bem bonito, que é areia com pó de coco ali, ou areia com terra misturadinha. Dá uma segurada. Coloca um aquecimento, coloca uma placa ali, que a placa vai fazer o quê? Vai esquentar, vai evaporar a água e vai ficar mais seco aquela região. Então, você consegue explorar isso. Perfeito, perfeito. Enfim, hoje acho que a gente tem bastante opção de substrato, tanto que retém umidade, como os à base de coco, esfagno e tudo mais, quanto os secos, né? Com relação a essa sprayzinhos e tudo mais, borrifadas, você usa bastante? Você é mais da chuvinha? Eu tenho usado muito. A minha chuvinha, eu tive um problema desde a mudança e eu não tive tempo ainda de sentar para organizar. Mas eu sou muito fã, cara. Para os anfíbios e para o Crescent, para o Gárgula, a chuvinha, assim, é a melhor coisa do mundo, cara. Fica muito, muito, muito prático. Eu acho que dá uma aspersão num volume legal. Para quem quer ter planta natural, é determinante, assim, para não deixar morrer, porque eu sou horrível de ficar lembrando de molhar. Mas, cara, eu acho que hoje o preço justifica muito. Sim. Eu comprei recentemente para cliente, eu vou quarta-feira fazer automação lá. Não lembro quanto que foi, mas está muito barato, cara. Muito, muito, muito barato hoje. E você consegue usar e aí a gente está falando aqui, né, desses controles e tudo mais, cara, você não precisa comprar uma chuvinha para cada terrário. Você pode comprar separado a chuvinha e você pode comprar mangueira, comprar bicos extras e tal. Só tem que ficar ligado ali a potência, se eu não me engano, de água que ele consegue subir, a altura que vai ficar o terrário. E também a quantidade de bicos, né? Você vai perder pressão da bomba. também. Exato. Então, acho que funciona muito, muito, muito bem aí. E lembrando, né, se a gente vai ter uma questão de automação não só para fazer a umidade se manter ou aumentar a umidade, a gente precisa controlar o quanto que está isso, né? Então, só uma coisa também que a gente falou, Fernando, de planta, né? É uma estratégia boa também. Eu até abri aqui, ó, deixa eu abrir para mostrar para vocês. Mas eu tenho notado um negócio muito da hora, que é com a planta natural, os bichos explorando mesmo o ambiente, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Eu uso essa aqui, o Asplênio. Não sei se você tem aí, eu não lembro se você tem. Não. Mas, cara, é uma planta super resistente, aguenta pra caramba baixa luminosidade, todo esse ambiente. E o Gárgula tá adorando entrar no meio assim, ó.
Eu uso o perto chip da de viado terra, aqui, e ele fica aqui dentro no das folhas meio. demais, demais, Eles demais. curtem muito e fica ali retendo uma água, umidade, uma planta super resistente. Então, para a galera que quer começar a colocar e tal, vale muito a pena. O Asplênio funciona super bem, não é tóxico. Então, estou tendo uma experiência muito boa com ele aqui. Folhas largas, né, que os bichos gostam. Então, estou tendo uma experiência muito positiva com ele e criando esse microambiente, né, criando essas áreas de maior umidade que contrapõem com as de menor umidade, né? Então, isso eu acho que é uma dica boa para a galera aí, para criar esses ambientes diferentes. E tem até uma outra, você falou de planta que vai bem, estava conversando com o Puff, acho que esse final de semana. Tem uma que acho que é penca de dinheiro, que chama. Você já viu uma que são bem pequenininha? É penca, né? Eu acho que chama fortuna, sei lá, tem vários lugares chamam. Cara, ela é uma planta muito legal, que você vai falar assim, cara, mas é muito frágil. Mas para quem talvez não quer uma grama, um musgo, ela fica um pouquinho altinha, assim, como se fosse uma graminha, sabe? Só que são umas folhinhas redondinhas. E, cara, ela cresce muito rápido. Ela absorve muita água. Ela troca muita água com o meio ambiente. Até naqueles terrários de vidro, essa mesmo. Então, você vê, ó, por isso que eu acho que eles chamam de penca, porque ela geralmente, para quem está só ouvindo a gente, o André agora está mostrando imagens aqui dessa... Como é que você botou? Penca? É dinheiro em penca que chama. Dinheiro em penca, exatamente. Só que ela não necessariamente precisa ficar em penca, tá, pessoal? Você pode jogar ela no chão mesmo. Ela pode ser uma forragem, né? Exato. Por isso que porque eu ia falar, cara, se você bota lá, aí você tem um bicho, por exemplo, quando a gente fala de escolher para serpente, principalmente planta, a gente fala muito de aguentar o pisoteio, né? Ou seja, o bicho vai passar por cima, vai quebrar a planta, vai amassar. Em quanto tempo essa planta se recupera? Caramba, isso daí é penca? Ó. Um pencão, hein? É em euro. É. E ela se recupera muito rápido. Então é uma boa dica também de uma planta que faz essa troca de umidade, muito legal, e funciona e pode funcionar bem. Olha lá. Nasce em tudo quanto é lugarzinho, mano. Legal, para anfíbio também, que às vezes não vai explorar tanto o solo e tal, bem legal. O pessoal usa muito para dentro, por exemplo, porque ela fica curtinha e ele se esconde ali por dentro, ele fica caminhando por dentro dessas pencas, assim, bem legal. Muito legal. Vou colocar no meu pack, depois apesar que o pack destrói tudo, mas eu acho que vai dar boa. Não, perfeito. Olha, e ajustar, eu acho que é um pouco, se você tem um excesso de umidade, eu acho que você citou aí, né? Eu acho que até também no episódio anterior, que quem não ouviu ainda, que a gente falou sobre terrários com zerba aqui, você tem hoje uns coolerzinhos, tipo aqueles de computador mesmo, mas que servem justamente já para, você percebe que a umidade ultrapassou o que você setou ali, configurou, ele faz essa extração ali da umidade, correto? A umidade tem duas formas de você reduzir. A primeira é aquecendo. Então, se você aquece e não tem água, ela vai evaporar, ela vai embora junto com a ventilação, isso seca. Então, se você aquecer demais, e inclusive, Fernando, é um dos erros mais comuns que a gente vê no inverno, né? Que o pessoal coloca lâmpada de cerâmica, muito. A lâmpada de cerâmica seca muito o ambiente, e aí você acaba tendo esse tipo de problema. E a outra forma é aumentando a ventilação. Então, se você aquece e não tem água infinita, porque se você aquece e tem água infinita, você faz sauna, né? Você faz muita umidade. Mas se você aquece, a umidade acaba, você vai secar, vai ficar muito seco. E se você aquece e tem boa ventilação, você também vai acabar gerando uma umidade mais baixa. Então, são as duas formas de reduzir. Tem uma terceira, né, que seria com substâncias que absorvem essa umidade. Mas aí não entra muito no caso, acho que não se aplica para a gente aqui na nossa rotina. Basicamente, aquecer e ventilar. Perfeito. E aí, só tomar cuidado com esse aquecimento, né, pessoal? Não vou, tipo, meu Deus, tá muito molhado, vou torar o aquecimento. Lembra que tem um bicho lá dentro, não só a água. Vai evaporar. A alma do bicho pode evaporar junto ali com a água. Toma cuidado, cozinhar o bicho. Literalmente cozinhar. Falando em erros, vamos chegar no tópico erros, então. Umidade constante favorece o quê, André? Que problema que a gente pode ter? 100%, a umidade está aqui, estão mantendo só no 100% aqui, ó, lá em cima a umidade. Cara, umidade constante, principalmente problemas de pele, tá? Dermatites úmidas, você pode predispor à proliferação de fungo. Se esses fungos forem para a via respiratória, pode virar uma pneumonia fúngica, que é uma das piores pneumonias que a gente tem.
Então, são vários cenários ali que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas o que eu mais vejo é problema de pele. E onde que eu mais vejo, Fernando? Recinto provisório, caixa. Recinto provisório, caixa, o cara não ventila bem, faz pouco furo ou o que for. Aí a caixa... um episódio, hein? Já a gente não gravou já, né? A gente falou só do recinto de chegada, né? É um provisório. Mas aí a pessoa faz pouco furo, ventila pouco, coloca umidade, aquece bem, e aí começa a reter aquela umidade dentro da caixa. E o que acontece? Esquenta, evapora. No que evapora, encosta na parede da caixa, a parede da caixa está fria, ela condensa. E aí fica sem parar. Então, é esse processo, né? Então, é muito comum de eu ver esse tipo de problema. E aí começa a juntar umidade. Cara, eu tive por uma vez num grupo de córnea que estava sendo mantido assim, um monte morreu de problema de pele. Então, assim... E retém a pele? O que acontece? Não, normalmente vira uma dermatite úmida. Então, a pele começa a ficar úmida, isso começa a virar lesão, e aí vira uma dermatite úmida. É horrível, horrível, horrível. É aquilo que a pele vai saindo, vira carne viva. Pode ficar com a pele saindo, pode evoluir para blister, né, que a gente fala, que aí quando começa a ter infecção associada, mas não é bonito, não. Não é... E é ruim de tratar, hein? Não é bom, não. Nossa, imagina. E isso acontece com qualquer espécie, tá, gente? A gente tá falando aqui de réptil, né? Mas se você pegar, por exemplo, chinchila, às vezes começa a ter muita salivação, molha o pelo, fica úmido, faz a mesma coisa, faz uma dermatite úmida, é a mesma coisa. Ser humano também, se tem uma área que fica muito úmida, a mesma coisa. Então, não é uma exclusividade dos répteis, mas a gente está trazendo aqui por causa do manejo do réptil, que é específico, né? Que é diferente do que a gente tem em outras espécies. Perfeito. E isso vai muito por conta daquilo que a gente fala de gradiente, que a gente está falando aqui, né? A falta de um ambiente seco. Todo o ambiente da caixa está totalmente muito molhado. Exatamente. Muito. E aí ela não tem onde se secar, nem nada. E nesses casos, André, é difícil reverter? Ou é mais comum reverter quando chega nesse caso? É mais difícil? Depende do grau que chega. Muitas vezes chega num grau muito extenso, que é difícil para cicatrizar, começa a infeccionar, vira sepse. Depende muito do grau que chega. Não é uma coisa assim, sei lá, tipo pneumonia. Sim. Em ser humano. Tipo, humano, morrer de pneumonia não é uma coisa fácil. Mas chegando a pneumonia grave, mata muito. Difícil reverter, perfeito. Então, assim, é meio que nessa pegada, sabe? Aí varia. Não vou... E você vê que existe alguma diferença, por exemplo, colubrídeos e os boídeos ali? Porque a pele o colubrídeo parece que é mais mole, mais úmido, vamos dizer assim. Sabe aquela coisa quando a pessoa encosta a primeira vez e fala, nossa, achei que era molhado igual um peixe, não sei o quê. Eu tenho essa impressão que, às vezes, não sei se por brilhar mais e tudo mais, que a pele do colubrídeo, ela é, vamos colocar assim, mais leitosa do que de uma jiboia, por exemplo. Se pegar um mamilo, uma corda... Eu nunca vi nada sobre isso, não. Mas, assim, eu acho que talvez eu vejo mais em colubrídeo, que a gente tem mais colubrídeos de regiões áridas. Então, por exemplo, boídeo de região árida. Estou tentando pensar aqui rápido. E a gente chega aqui e mete ele num recinto tropical, né? O colubrídeo. Então, pega boídeo. Vamos pegar boídeo aí de região árida, mas tu pensa que rápido. Não entendeu? Não, isso que eu ia falar. Que não é tão árido assim, digamos assim. É um bicho que aguenta umidade, gosta de umidade. Agora, você pega colubrídeo, você tem king, você tem bull, a própria corne, é um animal que já não é de tanta umidade. Então, acho que nesse sentido elas são mais fáceis de dar merda. Perfeito. A gente fala e não também... só pele, né? Não só pele, né? Tem outros tipos de problema. Então, vou trazer 2, que tem a ver com excreção. Então, problemas renais e problemas digestivos. Sei que parece muita loucura. Vamos no digestivo, que ele é mais simples. Boa. Mais básico, gente. Se você não se hidrata, você caga rasgando. Não tem outro caminho. O cocô tem água. Se você não está hidratado, um dos primeiros lugares que o corpo começa a reabsorver água é das fezes.
e o que era para ser um churros vira um tijolo. Prefere cagar um churros ou um tijolo? Simples assim. E a gente chama isso, quando começa a evoluir, de fecaloma, que nada mais é do que a quantidade de fezes grande, desidratada, que dependendo do caso é cirúrgico. Você tem que abrir. Você tem que abrir o bicho, abrir o intestino. Então, quando você desidrata o intestino, ele diminui motilidade, ele movimenta menos e ele vai ter um trabalho mais difícil. E isso não é raro. Para vocês terem uma noção, um dos métodos diagnósticos de fecaloma é com raio-x. E quando você pega o raio-x, cara, de um fecaloma bom mesmo, aqueles de respeito, ele tem a mesma densidade do osso, praticamente. Ou seja, ele é tão duro quanto um osso. Sim, é tipo cagar um fêmur, mano. Imagina se cagar um fêmur. Você tá louco, velho. É loucura mesmo, velho. Então, isso não é raro. Bebam lá, protejam os seus anos dos seus bichos. Eu tô no grau aqui, no nível absurdo, né? Mas assim, você tem níveis de fecaloma mais leves, que não sejam tão graves e que sejam um problema para o bicho também, né? E isso eu vou te falar. É um problema, e é muito engraçado isso, né? Como muda. Acho que em lagarto, acho que é muito mais perceptível do que em serpente, né? Tava com uma pogona de hotel um tempo atrás aqui, mano, e o bicho chegou pelo recinto que ela fica na casa da pessoa que eu fui buscar. Eu falei, mano, esse bicho não vê água nunca. Nunca. Segundo dia, banho morninho, não sei o quê. Meu irmão, saiu 6 pogonas de dentro do bicho. Parecia bem batido. E só inseto, o que é pior. Muita quitina. Porque se você... Não, e pouca água. Ah, sim, verdade. Se eu não dou couve, cenoura, beterraba, abobrinha, que são alimentos ricos em água, comodo, que são alimentos ricos em água, eu ajudo, tipo, meu pogona não... Gente, meu pogona não pega. Salpica comodo em cima, que ele vai pegar ali o paladar do inseto e vai junto, ajuda na transição alimentar. Mas eu acho que isso é muito importante, do tipo, se eu já estou nesse ambiente, não sei o quê, mais uma vez, o André jogou muito bem no início aqui, a alimentação faz toda a diferença e pode ajudar bastante a hidratar o bicho. Então, o bicho não tem costume, não tem muito tempo, não sei o quê, mano, dá alimentos ricos em água pro bicho comer. Né? E até a própria, assim, vou dar uma rúcula. O meu gosto muito de rúcula. Eu molho a rúcula, ofereço a rúcula molhada. Boa! Já pego mais água junto. Perfeito. E, lembrando também, a gente tratou no último episódio também um pouco sobre os recintos ali, sobre ventilação cruzada, né? Que acumula, quando acumula vapor em excesso... Faltou uma, porra. Fala pra mim. Rim? Que você subiu lá de novo. Entendi. Aqui tá uma loucura. Mas a gente falou de problema de pele, falou de problema digestivo, agora problema renal. Então, o rim, de todas as espécies, ele tem uma necessidade muito grande de ser hidratado. Toda célula que desidrata, ela morre. E o rim tem célula. Então, se a célula do rim não recebe água, ela morre. E olha que doideira. Vamos supor, Fernando Mendes, você está desidratado. De onde que seu corpo pode reter água? A gente já falou, vai pegar um pouco das fezes. De onde mais? Da minha pele? Não, você não tem água, você não tem opção de água. Você tem que reter o máximo de água possível. Onde que eu vou reter? Da bexiga? De onde você vai... Então, da bexiga a gente não consegue. A gente não consegue reabsorver da bexiga. Então não faça a mínima ideia. Calma, estamos chegando lá. Onde tem água no seu corpo que sai do seu corpo? Na merda. Na merda, nas glândulas salivares. Glândula. Então você começa com a boca seca. Quem nunca teve aquela ressaca que você acorda, parece que tá travada assim, ó. Vou dizer que é outra coisa, mas tudo bem. Que isso? Vamos voltar aqui. Mas você tá com a boca seca pra caramba, é porque você tá desidratado da ressaca e seu corpo tá retendo a água da sua saliva. Por isso você está com a boca seca. E o outro lugar é xixi. A gente não consegue reabsorver o xixi, mas a gente consegue fazer o quê? Lágrima também. Mas o que a gente consegue fazer com o xixi, já que você não consegue reabsorver? Você consegue não produzir tanto xixi. E para não produzir tanto xixi, o que você tem que fazer? Com que chegue menos sangue no rim. Porque se o sangue for para o rim, o sangue vai ser filtrado e vai produzir urina. Então, se você diminuir a quantidade de sangue que chega no rim,
você produz menos xixi. Só que como que a água chega no rim? É pelo sangue. Então, se você diminuir a quantidade de sangue que chega no rim, você produz menos urina, mas você também dá menos água para o rim. Menos água para o rim, a célula do rim começa a morrer. E aí você faz insuficiência renal, que é exatamente a célula do rim morrendo. E a célula do rim tem uma coisa muito louca, que é o seguinte, ela não regenera. Não é igual a sua pele, que você cortou a pele e ela regenera. Não. A célula do rim morreu, amigo, já era. Já era. Então, se o animal tem desidratações crônicas, ele desidrata um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho... Ele vai perdendo 10 hoje, 20 amanhã, 10 depois, 10 depois. Então, pega o jabuti que você dá banho uma vez por dia. Ele está hidratado. Mas durante o dia, ele perdeu 10 néfrons, que é a parte do rim ali, né? No outro dia, mais 10. No outro dia, mais 10. Um bicho que vive 40, 50, 60 anos, talvez quando ele tiver nos seus 40, ele vai ter problema renal. Doideira, né? A nossa sorte é que o réptil tem um sistema de proteção renal, que é o sistema porta-renal. Ele tem um sistema ali, não vou entrar em detalhe, mas anatômico, que ele mantém o rim sempre hidratado. Então, isso diminui a chance dele ter problema. Não quer dizer que ele não vá ter, mas diminui a chance. Então, é um ponto positivo. Mas a desidratação crônica pode, e é muito comum, destruir rim. Perfeito. E rim é foda. Porque uma vez que o rim está destruído, meu amigo, já era. Já era. Uma cervejinha, já era. Perfeito. Algum outro ponto que ficou no roteiro de lá? Não, acho que de doença aí são esses 3 pontos mais críticos aí. Show! Voltando então aqui no ventilação cruzada, né? Que a gente falou no último episódio um pouquinho, e tem os anfíbios chegando, acho que vai ser alguma coisa mais utilizada por agora, os aracnídeos chegando, vai ser, até vi o Zé postando esses dias aí, fazendo o recinto da aranha dele lá com ventilação cruzada, que nada mais é do tipo você ter um lugar para entrar, um lugar para sair o ar, não só uma porta única, né, ali. Então, isso também acaba levando bastante umidade quando você tem esse tipo de ventilação no recinto. Então, fica de olho aí com relação a qual espécie usa e como aumentar essa umidade aí para o ar não levá-la embora e o vento levou, né? Perfeito. E ignorar a umidade no inverno, que a gente começou falando sobre isso. E que é completamente um equívoco. Aconteceu um equívoco, como já diria o meme, né? Aí, por exemplo, a umidade bate no talo quando está no inverno pesado, André? Muito, no sul. Muito frequentemente. Perfeito, perfeito. Cara, aqui eu acho que não sei se por ser São Paulo, eu já peguei inverno em Brasília também, não achei tão seco assim, que é um lugar que todo mundo fala, meu Deus, chegar lá, seu nariz vai sangrar. BH, Brasília são famosos por ser seco, né? Nunca tive esse problema ali com relação a isso, tanto no inverno, tanto, enfim. Mas eu acho que a gente também já falou um pouquinho sobre isso aqui, né? A gente aumenta o aquecimento no inverno, mas a gente tem que ficar muito ligado nessa questão da umidade com relação a isso, porque há o quê? A queda da umidade relativa do ar, que são aqueles porcentos que a gente fica olhando lá nos termômetros, termigrômetros e coisas do tipo que a gente tentou explicar e não conseguiu no início. O que era um pouquinho ali disso tudo. Então, acho que tem que tomar cuidado com isso, e como a gente exemplificou aqui também, são os picos, né? Muito úmido, muito seco, muito frio, muito calor, tomar todo esse cuidado aí, a gente sempre acho que fala, né, de controle, então tem como muito fugir disso. Belezas, casos e exemplos. A gente já falou de alguns aqui, né? Eu acho que você falou a gente falou do fecaloma, de batese aqui. Eu listei aqui 2 casos que eu já tive, acho que foi com a Cise, acho que você lembra, acho que você já até usou uma foto dela no livro, se eu não me engano, num tratado de oftalmo, alguma coisa do tipo. Que ela ficou com pele retida debaixo somente do globo ocular, né? Então, foi fazendo trocas e sempre ficava retida aqui a pele do olho. Então, pode ser para um bicho que eu vacilei na umidade, por ser um bicho do nordestino, né? Ali da Caatinga. Mas, enfim, foi, acho que uns 4 meses de tratamento ali com Regencel. É que é acumulativo, né? Fica uma escama, aí fica outra, depois você, putz, às vezes aí ela começava, eu lembro uma coisa muito curiosa, que ela começava a fazer muitas trocas de pele com as escamas completamente diferentes, somente na cabeça.
talvez para se arrancar, né? Aquilo, para tentar exatamente. soltar, e ficava vendo muitas trocas, isso é muito legal. E um outro ponto também, que eu acho que a gente pode, às vezes, é baixa umidade, pode ser outras coisas, porque eu acho que pode ter isso também, né? A gente vê um problema no bicho e achar que a umidade está baixa, a pele está toda retalhada, vou tacar água no bicho. E eu lembro, tive um caso quando a minha bola estava crescendo um pouco mais, eu coloquei ela num terrário de vidro grande, só que estava sem quase que barreira visual nenhuma. Umas toques, uns galhos, e joguei o bicho lá dentro. Chips de coco, umidade ok, vaso de água e tal. Bicho, vrau, 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 para um lado para o outro. Falei, caraca, felizona! Correndo, comemorando o novo terrário, papapá. Depois começa a primeira troca de pele, retalhada num nível absurdo, 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 assim. Parece que ela pegou com a tesoura e cortou os pedacinhos. Sim. Segunda troca de pele, a mesma coisa. Cara, falei, mano, a umidade tá ok, não sei o quê, eu vou fazer algum exame, levei para um check-up e tal. Analisando junto com o veterinário ali, não sei o que, o recinto, cara, pouca barreira visual. Vamos voltar lá para a caixa ou encher isso aqui de coisa? Mano, era estresse. Não tinha nada a ver com a umidade, o tanto de retaliação de pele. Importante, não era desecdise. Ela não estava com nada retido. A pele não, estava mas desecdise não é retenção, são coisas diferentes. Retenção é um tipo de desecdise. Perfeito, perfeito. Era desecdise, não era retenção. Não sei, só estava retalhada, entendeu? Não sei se isso, tipo, ela gerou uma se o estresse pode gerar uma desecdise. Exatamente. Perfeito. E aí, mano, muito, não tinha nada a ver com umidade. Então, a gente tem que tomar cuidado e buscar um profissional que entenda disso, um veterinário especializado, trocar uma ideia, uma consultoria, sei lá, com alguém que entenda daquela espécie para trocar uma ideia com você sobre possíveis coisas que não são a umidade que pode estar causando aqueles problemas do bicho ali, né? Mudanças positivas após a inserção do gradiente de umidade adequado. Alguma percepção por aí, André? Algum bicho que você não dava e deu? Cara... Meu caso aqui, eu acho que foi só a Batese mesmo, assim, que de um tempo para cá, como agora defeca do coisa e não, tudo eu mais, tenho um caso, o Pac-Man, que não é réptil, mas está dentro dos herpetológicos aí, mas o Pac-Man, cara, depois que eu botei a chuva para fazer 2 vezes por dia, irrigando bem, mantendo substrato, bem drenado e mantendo uma consistência de umidade, ele ficou muito mais ativo. Aquele bicho, né, que a gente fala que o único sinal que ele deixa é os buracos no substrato. Um dia tá num canto, outro dia tá no outro, outro dia tá no outro. Isso é mais legal, mano, depois que eu melhorei a umidade nesse sentido de mais frequência, foi impressionante o tanto que ele ficou mais ativo, melhor apetite e parou de tomar banho. Tipo, ele não tinha necessidade de ir na água, de ir lá e mergulhar e ficar dentro do pote de água. Eu não dava banho, só de manter a umidade bem oferecida, automatizada, com frequência, bonitinho, o bicho tava, sim, 1000%. Inclusive, muito em breve vai vir um projetinho com zerba legal aqui em casa. E aí ele vai ganhar um terráriozinho top, tá? Aí sim, vai logo pra me copiar. Logo não vai rolar, mas até o fim do ano. Pra mim isso é um tempo super plausível. Fica tranquilo. Vamos lá, considerações finais, então? Bom, gostei do episódio, hein? Uma horinha. Legalzinho, né? Nem vi passar hoje. Eu tô susto na hora que eu olhei aqui agora, velho. Bom, exatamente. Então, pessoal, acho que as considerações finais, eu acho que é importante estudar sempre sobre a espécie antes de definir esse nível de umidade, né? Que a gente falou aqui. Eita, caralho, que eu fiz aqui. Tem uns negócios, mudou minhas telas tudo, voltei. Acho que estudar o nível de umidade das espécies e tudo mais, acho que criar essa zona de recinto, né, seca, úmida, neutra, e aí eu acho que vale para qualquer espécie, né, André? Sim, cada vez mais, inclusive. Acho que a gente tem que começar a oferecer mais gradiente de umidade para os bichos. E até, dá para você colocar uma toca úmida aquecida em uma temperatura ambiente? Melhor ainda. Tudo que você puder oferecer que vai ser bom para o seu bicho, obviamente, cara. E não só toca, né, gente? Ambiente. Você pode colocar, por exemplo, uma planta que vai reter umidade e vai ter um aquecimento perto. Perfeito. Não precisa ser a toca propriamente dita, mas ambientes úmidos e quentes, ambientes úmidos e frios, ambientes secos e quentes.
secos e úmidos, isso. E outra coisa também, né? Eu acho que a gente está muito acostumado a só colocar o potão de água que o bicho consegue se enfiar dentro. Nada impede de você colocar um potinho menor, que ele só beba água ali, não entre dentro. Em outros pontos do terrário, gente. Não tem problema nenhum. Não. Né? Tipo, não é problema. O bicho pode beber água em outros lugares, sem problema algum. Ah, eu quero botar um potinho de água lá na parte seca para ele, mas pequenininho. Coloque. Não vai, isso não vai problema, exato. Tipo, quer botar uma cascatinha? Porra, subir fica top. Dá cuidado pro bicho não entrar dentro da cascata, né? Cuidado. O bicho e manter limpinho, né? Tá lá no motor. Não ficar aquele cocô de água lá. Aquela cascata de chocolate da festa infantil que você vai. Deixa eu contar um negócio também engraçado, velho. Uma vez um cara me mandou uma mensagem lá no site da Meu Exótico, para quem não conhece ainda, né? Mas tem o nosso portal lá, né? E o cara mandou um negócio falando assim que ele já tinha visto muita coisa em blog, falando que chuva automatizada era ruim, porque aumentava a contaminação do terrário. Mano, ele mandou, eu não entendi. Eu fiquei, como assim? Não faz sentido. Aí que eu fui entender, mano. Tem uma galera na gringa que bota a água para chover, passar pelo substrato, cair no fundo, e a bomba tá no fundo do terrário. Então pega essa água que choveu, que passou pelo terrário, e joga ela para chover de novo. Então o cara vai meio que faz uma chuva de bosta, tá ligado? Tipo, a água vem, lava tudo. Aí passa pelo cocô, passa pelo substrato, cai no fundo do terrário. Ao invés da chuvinha passar uma água nova, ele pegava a água do fundo do terrário e jogava de novo. Estava achando que ele tinha mesmo a filtragem dos lençóis freáticos ali da terra. Não, virou chuva ácida o bagulho, tá ligado? Eu falei, mano, tá achando que tá em São Paulo, que chove ácido, chove... Chuva de amônia para ele. Aí eu falei, nossa, mano, eu demorei para entender o que estava acontecendo. Eu respondi o cara, não, é isso mesmo e tal. Então, assim, é umas coisas meio loucas, né? Aqui em casa eu deixo sempre um pote externo ao terrário, que vai chover e vai fazendo o processo, né? Mano, eu acho que tem que ter isso. Eu nem sei, eu preciso estudar mais ainda esse negócio das bombas ali ainda e tudo mais. Eu comprei aqui até aquela com filtro V e tudo mais. Preciso montar o freezer para ver como vai funcionar. Porque eu ficava nessa dúvida mesmo. Tipo, mano, pra onde vai a bosta? Mas aí eu já entendi que tem umas bactérias, que eu vou botar umas bactérias que comem não, bosta, mas isso é aquário, né? Não, o aquaterrário lá que eu vou montar. Sim, mas dizendo assim, é para tratar a água como meio que o bicho vive. Não, eu acho que é isso. Ele não tinha tratamento nenhum, ele só jogava água, bosta. E não acreditava que o negócio que descia ali. E não era um aquaterrário, era um terrário, tipo, para serpente, para um beco. Nesse caso é outra história, a gente pode até fazer um episódio sobre filtragem para aquaterrário. Legal. Anota aí no nosso backlog, filtragem para aquaterrário é interessante. Mas chamar alguém para falar disso, ainda não tô bom. Não, eu sei de boa. Eu me garanto nessa parte aí. E aí eu acho que, tipo, dúvidas maiores, tipo, tá vendo que o bicho tá com algum sinal ou coisa do tipo, mano, procurar um veterinário, né? Não tem como isso. Ou, de preferência, antes de adquirir, às vezes, uma consultoria ou ler os manuais, buscar bastante com relação a isso, ou fazer uma consulta de orientação também com o veterinário. E aí, importância de monitoramento contínuo, né? Não é só na montagem, é bem importante. E reforçar que umidade equilibrada é saúde, conforto e longevidade do seu bicho. O André falou bem aí do jabuti, né? Que pode ver bem mesmo se você não dar uma boa qualidade de vida para ele, incluindo hidratações. Eu acho que encerramos nosso episódio, voltando a falar de umidade, além grande auxiliar da sua hidratação, além da umidade do recinto, é a Comodo Alimento e seus produtos, que a gente já falou aqui hoje. Encerramos esse episódio e agradecer mais uma vez o apoio da Comodo, nossa patrocinadora oficial aqui do podcast. Uhul! E agradecer também, obviamente, a presença de vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente mais uma vez, telespectadores, ouvintes, não sei como você consome melhor esse podcast. Mas lembra de mandar o link nos grupos aí, galera, tem dúvida de umidade e tal, lembra desse episódio, vai lá, dá uma buscadinha, manda o link para as pessoas, pode ajudar mais gente também. E segue a gente, deixa seu likezão pro Spotify e YouTube entender que a gente tem alguma relevância. E é isso? Fechou, meu parça?
Yes. Dicas de cultural. Aquele momento que o André me odeia. Você quer um... Não, eu tô preparado hoje. Tem uma dica que você não vai entender, né? Nossa. Não vai entender. Isso é o que? O Tomorrowland? Não manja nada. Alok? Quem entender, deixa nos comentários aí. Isso não pode ser sertanejo, né? Nesse ritmo. Não é. Ah, então. Me respeita, papai. Me respeita. Imaginei. Não tem nada a ver com música. Tem a ver com cultura, tem a ver com a religião. Tem a ver com algo muito maior do que isso tudo. Ai, meu Deus, vai falar do Neymar. Antes fosse meu sonho que ele estivesse lá. Mas a minha dica cultural que eu vi esse final de semana é a 3ª temporada de Round 6, que não é uma dica eu já assisti. É uma merda. Que ódio. Horrível. Cara, tem uma coisa que eu odeio em série. Vou fazer trilogia serve para ser fracasso. Mano, o que eu odeio em série é burrice é ótimo. Burrice forçada para a história ter continuidade. Tipo assim, posso matar o cara com um tiro e resolver o problema em 1 minuto. Não. Eu vou criar 25 problemas para que não aconteça, tá ligado? Tipo, tinha 1 milhão de possibilidades de desfecho que eram mais lógicas e mais simples, mas não, a série escolhe um desfecho que é extremamente complexo só para não acabar a série no 2º episódio. Na 3ª temporada, você disse. Mas a 2ª temporada já terminou bizarramente bizarra. Você não sabia nem que era o final de temporada, não tinha cara de final de temporada, parecia final de episódio. Só que essa temporada é a temporada final. Não tem renovação para uma 4ª temporada. Não, acredito que isso é o cara se negou, foi negacionista a saber que acabou a sua história com a Netflix. E ele fez esse final horrível também, bem aberto. Para quem sabe um dia. Viralizou a 3ª igual a primeira, eles vão ter que mudar a 4ª temporada, sabe? Mas foi bem ruimzinho. Bem ruim. Vamos lá, eu fui... assisti 2 live actions, acho que os 2 eram live actions. Não, o primeiro não era live action. Como Treinar o Seu Dragão. Filmes infantis. Não é live action. Não foi live action, não, foi só o cinema. É um filme, pô. É um filme muito bonzinho mesmo. Curti pra caramba, mano. Eu nunca tinha assistido o desenho. O que eu achei legal é que mostra muito uma interação do cara do Viking ali com um pet. O dragão virou um pet dele. Então, muito o respeito ao comportamento do bicho. Mas você sabe que tem vários, né? Esse é o 3º também, eu acho. Nossa, a mínima ideia. Eu vi esse no cinema. Eu vou no cinema, eu vou no meu ritual de sábado, comer uma feijoada, tomar um chiquinho de sorvete e ir no cinema. E aí, cara, sensacional. E o live action, sim, lá do... Eu não sei falar esse nome, não. Do Stitch. Bonitinho. Eu já tinha o desenho. É verdade. Não vi nenhum vídeo filmando mesmo. Você fica vendo esses negócios aí. Mas é muito bom. Os 2 filmes, eu acho que estão em cartazes ainda no cinema. Stitch, quem assistiu sabe, é um filme... Não precisa dar 2 dicas também. Você é um desgraçado, mano. Eu não sei como é que você tem tempo para fazer essas coisas todas. Eu mal consigo dormir. Você tem me visto no Instagram? Não, inclusive... Tá sobrando tempo! Brincadeira. Não, cara, mas eu vou uma vez por semana, pelo menos eu tento ir. Meu sonho de ter uma vez por semana poder fazer essas coisas. Prioridades, né? Você faz o que final de semana? Trabalho. Tem que botar as coisas da Meu Exótico em dia, editar podcast, subir no plataforma. Show, então. Mas Round 6 eu acho que não foi uma boa dica cultural. Tinha que ser uma mas é o que eu tinha para hoje. Não assista. Uma dica para você não assistir. Isso, boa, de não assistir. E vou separar depois mais umas. Vou deixar umas na luva para você, quando você quiser. Umas bem boas. Sabe uma que tá muito boa? A série do Repórter Doidão pelo Brasil, do Diogo Defante no YouTube. Ele tá indo em várias cidades do Brasil. Tá sensacional. Deixa para a próxima semana. Então é isso, galera. Foi um prazer. Um abraço. Nos vemos na próxima.